A paz do Senhor para você que nos acompanha a partir deste momento. Em especial, você, professor e aluno dos juvenis da Escola Bíblica Dominical. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para traçarmos um rápido comentário acerca da lição de número 10 dos juvenis. Lembrando que durante o trimestre estamos estudando Avivamento para a Juventude, este último trimestre de 2020. E a lição de número 10 traz como tema Avivamento e a vida de santidade. Avivamento e a vida de santidade. O texto base desta lição está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Observe que já no texto base temos que para chegar-se a Deus é necessário que haja santificação. Os objetivos desta lição: primeiro, explicar a tensão entre o mundo e a igreja, mostrar o valor da santidade e, em terceiro, destacar o chamado a ser santo. Temos como leitura bíblica em classe desta lição 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 8. Você pode aí, onde estiver, pegar a sua Bíblia e fazer esta leitura. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 8. Temos uma lição maravilhosa para a nossa vida. Você que é da faixa etária juvenil, com certeza enfrenta muitos desafios no mundo moderno em que estamos vivendo. Na verdade, no mundo pós-moderno, um mundo cheio de desafios. E para nós cristãos, não é nada fácil mantermos uma vida devocional diante do nosso Deus, diante da sociedade. Onde nós estivermos, seja no nosso lar, no nosso ambiente familiar, na nossa comunidade, nas escolas, faculdades, trabalho, que possamos ser exemplo. E esta lição fala sobre isso, fala sobre vida de santidade. Você pode também pesquisar em fontes confiáveis, com certeza, sobre santidade, a etimologia desta palavra. Na Bíblia encontramos no Antigo Testamento, em hebraico, e no Novo Testamento, no grego. E você pode, com calma, depois desta aula, no final, fazer uma pesquisa sobre a etimologia desta palavra. Mas a lição trata no primeiro tópico sobre uma vida santificada, discerne o mundanismo, ou seja, uma vida santificada. Ela é diferente do sistema mundano. E o comentarista da lição coloca no início deste primeiro tópico o seguinte: a história da igreja é marcada por uma tensão entre os valores do evangelho e os valores do mundo. A gente pode encontrar um exemplo quando Jesus falou em João, capítulo 15, versículo 19. Vamos ler a Bíblia? João, capítulo 15, versículo 19. Veja um exemplo desta tensão que acontece entre o evangelho e o mundo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, e o versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então, cada um de nós que somos chamados, que somos alcançados pelo Evangelho, com certeza seremos odiados pelo sistema mundano. Podemos observar que os valores do mundo são contrários aos valores cristãos, os valores bíblicos. Aquilo que a Bíblia ensina, nós observamos que o mundo ele quer traçar um caminho diferente, um caminho oposto. Mas nós, a partir do momento que aceitamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, precisamos
manter uma vida de santidade. Precisamos observar a palavra de Deus e precisamos vencer esta batalha, esta tensão que existe entre o mundanismo e a santificação. Precisamos nos manter firmes e traçar uma vida de santidade. Até porque veremos mais adiante que, a partir do momento que aceitamos a Jesus, nós começamos a traçar um processo de santificação. Ainda no primeiro tópico da lição, o comentarista ele coloca que a tensão interna da igreja. Existia uma tensão interna dentro da igreja concernente à santificação. Quando estudamos história, observamos que a igreja ela foi abraçada pelo Império Romano. E o comentarista ele coloca aqui que as consequências foram trágicas. O mundanismo entraria às raias da igreja e o embate não cessaria, pois agora era preciso enfrentar o mundanismo do lado de dentro da igreja, que por intermédio da inserção de diversas heresias, que é a oposição às doutrinas da fé cristã, tinha a sua saúde espiritual ameaçada. Um tempo de frieza, de obscurantismo espiritual. Nesse contexto, homens cheios de sabedoria e do Espírito de Deus se levantaram para combater todas as formas de mundanismo, porque Deus, ele não deixa e não vai deixar a sua igreja ser derrotada. Jesus, quando estava palmilhando aqui por esta terra, neste mundo, ele falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Houve dificuldades ao longo da história, mas a igreja sempre vem prevalecendo, porque o dono da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda no primeiro tópico, as tensões contemporâneas. E aqui o comentarista coloca a questão da reforma protestante, que aconteceu, e temos como um dos homens principais, que é muito falado sobre a reforma protestante, Martinho Lutero, que pregou as 95 teses. E temos aqui ainda no primeiro tópico: hoje, entretanto, a violência se dá em outros termos, silenciosa e sorrateira, a partir dos ataques culturais, intelectuais, buscando de todas as formas restringir a liberdade cristã à esfera particular do indivíduo. Saiba que o mundo, como um sistema, será sempre contra os valores da igreja. Ao longo da história, muitas dificuldades surgiram para que a igreja fugisse do padrão de santidade. Mas Deus sempre conta com homens e mulheres. Deus sempre levanta pessoas para que venham alertar a sua igreja, para que haja um avivamento. E nos dias atuais não é diferente. Deus conta com você, que você possa a cada dia se manter santo e puro diante de Deus, pois Deus conta com você em meio a esta sociedade, em meio a esta época, em que tem se levantado ataques de formas culturais, ataques intelectuais, buscando as formas de restringir a liberdade cristã. Deus conta com você. Indo para o segundo tópico da lição, o comentarista ele coloca sobre um chamado para ser santo. Um chamado para ser santo. A realidade do homem após o pecado é desastrosa. As consequências funestas da queda atingiram todas as áreas da vida humana, a espiritual, a psíquica, a biológica e a social. Mortos em delitos e pecado, estávamos totalmente envolvidos com este mundo e aprisionados nele. Podemos ler Romanos capítulo 5 e o versículo 12. Convido você a abrir a sua Bíblia, Romanos 5 e 12. Estávamos mortos em delitos e pecado. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ainda em Romanos 3 e 23,
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o nosso Deus providenciou um meio para que todos nós fôssemos alcançados, para que fôssemos libertos do pecado. Temos aqui na lição, o pecado não é só culpa, mas também um poder que escraviza. Por isso, segundo Thomas a Noble, a salvação não é apenas perdão, mas também libertação. Quando o homem encontra com Jesus Cristo, ele é liberto do pecado. Quando o homem aceita Jesus Cristo e passa a traçar, a buscar, a persistir, a perseguir a vida de santificação, ele começa a perceber uma forma diferente de vida dele. Ele sente liberdade, ele sente que não já está mais escravo do pecado. E é essa a nossa maneira de viver, a nossa nova maneira de viver. Precisamos viver em novidade de vida, precisando viver em santificação. Ainda no segundo tópico da lição, salvos por isso chamados à santidade. Salvos por isso chamados à santidade. Quando aceitamos a Jesus, somos chamados de santos, mas a partir daquele momento entramos no processo de santificação. O que é santificação para o cristão? Temos aqui na lição que, de acordo com o dicionário bíblico editado pela CPAD, que define santificação como um estado de separação para Deus. Quando somos santificados, a nossa vontade fica submetida exclusivamente a Jesus Cristo. Ele vive em nós. Isso é o chamado para ser santo. Então, ser santo é ser separado para Deus, vivermos para Cristo e não para o mundo, ou seja, o sistema mundano. Santificação significa ser separado. Terceiro e último tópico da lição: o compromisso para viver uma vida santa no mundo. Um convite para a santidade. Apesar da tensão entre igreja e mundo, o convite do Evangelho é para exercermos a nossa santidade. De que forma? Sendo sal e luz. Sal da terra e luz do mundo. Você pode confirmar isso em Mateus capítulo 5, versículo 3, do 13 ao 15. Certa vez Jesus orou: não peço que eu os tire do mundo, mas que eu livre do mal. Vamos acompanhar João capítulo 17, versículo 15. João 17, 15. A oração intercessória de Jesus. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós estamos aqui neste mundo como peregrinos, como passageiros, mas precisamos mantermos uma vida de santificação. Que o nosso Deus possa, a cada dia, nos ajudar a vencer os desafios da vida. Que Ele possa, a cada dia, cobrir esta juventude com o seu sangue, que Ele possa, a cada dia, proteger a vida de cada juventude que tem se dedicado à sua obra. E pode ter certeza que quando você passa a ter esse compromisso com Deus, quando você passa a desejar a cada dia mais ser santo, se aproximar de Deus, com certeza Deus irá lhe ajudar nessa trajetória, lhe livrando do mal. Pois não há nada mais importante para nós do que procurarmos ser santo, procurarmos viver para Cristo, procurarmos ser sal da terra e luz do mundo, em meio a este mundo que jaz em trevas. Que você, juventude da casa do Senhor, possa manter esse compromisso, que você possa perseguir uma vida de santidade, devocional, lendo a Bíblia, orando,
cantando, buscando a presença de Deus. E com certeza, em meio a este mundo, a esta sociedade tão distorcida como vemos, você irá vencer. Amém? Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.